Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, recebi muitos comentários, pessoal insistindo. Professor, explica lá o terremoto na Bahia. É normal acontecer isso? Que todo mundo fala que no Brasil não tem terremoto, etc., né, que é a terra abençoada. Mas não é bem assim, né? Vamos entender, vamos lá, vem comigo, vamos junto. Eu já abro aqui com o vídeo, né, do terremoto. Depois eu vou explicar para vocês aí. Vamos lá. Então, pessoal, repetindo aí o vídeo, tá? Eu vou explicando aqui para vocês compreenderem justamente o que ocorreu, tá? Ah, Então, Bahia, etc. Esse tremor aí foi de magnitude 3,7. Isso foi no dia 27 agora de fevereiro. Né? As câmeras de segurança registraram o momento exato do abalo. Eu tirei até o som para não prejudicar. Não sei se o som está aparecendo aí um pouquinho, mas acho que não. A Turquia, né, foi atingida também pelo terremoto. Mas enfim, né? As estações sismográficas operadas pelo laboratório sismológico lá da UFRN registraram esse tremor, né? Na tarde do último domingo, dia 26, tá? Em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Então, é de acordo com os registros, né? O último tremor no interior do estado, né, em Jaborandi, foi de magnitude 3,7, né, ali na escala. Mas enfim, né, registrado por volta de 19 horas, né, fez tremer portas, janelas. Em diversos municípios da Bahia vem registrando justamente esses abalos. Vocês vão entender que isso é perfeitamente normal, tá? Inclusive no dia 24 também. É, então outros municípios registraram isso, tá? Sem danos graves, sem danos graves. Agora, esses eventos de abalos no Brasil, né? A gente está até numa situação, vamos dizer assim, privilegiada. Agora, geologicamente, isso não impede que diariamente aconteçam milhares de tremores, microtremores, principalmente na região Nordeste. Vocês vão entender o porquê, né? Uh, o caso mais relevante, perdão, mais relevante assim, foi no Vale do Jequiriçá, no estado da Bahia, foi 4,6, né, causou um pouco de preocupação, mas ninguém ficou ferido. E o maior terremoto já registrado na história do Brasil ocorreu em janeiro de 55 no Mato Grosso, na Serra do Trombador. Né? O terremoto atingiu a magnitude de 6,6 graus na escala Richter e ocorreu em uma região muito pouco habitada. Né? Não causou grandes transtornos. Mas quando a gente pega os dados históricos, né, a gente e também geológicos, a gente se depara com isso aqui, ó, né? O que é isso aí, né, para vocês compreenderem? Isso aí é justamente o esboço das placas, tá? O esbocinho da, das placas tectônicas, né? Donde vocês podem ver claramente com as linhas tracejadas vermelhas, delineando a placa sul-americana. A gente pode observar também que o Brasil está afastado das bordas da placa. Então,
As setas indicam o movimento relativo entre as placas sul-americana e africana, que é o limite divergente, e entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, que é o limite convergente. Então, ao contrário do que todo mundo alega, né, é um mito dizer que o Brasil, justamente, né, é uma grande mentira, uma grande falácia, está livre de abalos sísmicos. Né? Inclusive, a gente tem um histórico disso daí. Né? Existem sim os tremores de terra, tá? Até a década de 70, mais ou menos, esses tremores, né, esses terremotos aqui no país eram comumente atribuídos à acomodação, né, de terra. Tá? Então isso foi evoluindo e etc. Né? A maioria dos eventos sísmicos no Brasil está associado ao acúmulo de energia no interior da placa sul-americana. Então essa energia pode provocar a reativação de antigas falhas geológicas ou raramente formar novas falhas que dissipam a energia acumulada, provocando os terremotos. Né? Então essa falha geológica, didaticamente falando, é uma fratura ali na rocha, onde há um movimento relativo entre os blocos rochosos fraturados. Então, o local onde há o rompimento do bloco e liberação de energia é o foco do terremoto. Então, se a gente fizesse um desenhozinho, né, uma linha vertical a partir do foco, o ponto que toca a superfície é denominado o epicentro. Tá? Então, a energia liberada gera essas ondas sísmicas que, quando atinge a superfície, provocam os tremores de terra. Que, basicamente, é isso aqui. Ó. Tá? É o esboçozinho da falha. Né? A gente tem que enfatizar aqui também que a propagação radial das ondas sísmicas a partir do foco, quando a falha é reativada. E o epicentro é a projeção vertical aí do foco na superfície. Então, um exemplo muito conhecido de falha geológica está em Salvador. Por que Salvador, na Bahia? Provavelmente você já ouviu falar ou já foi até o chamado elevador Lacerda, né, que une as conhecidas Cidade Alta e Cidade Baixa. Mas por que esse nome, né, esse desnível no relevo? Tá? Então vocês estão vendo aí a imagem. Tá? Há mais ou menos 140 milhões de anos, quando a América do Sul começou a se separar da África, um bloco rochoso desceu em relação a outro, formando a falha de Salvador. Isso aconteceu ao longo de milhões de anos. Então, além de reativar falhas já existentes, já que elas constituem essas zonas, né, de fraqueza das rochas, vamos dizer assim, o acúmulo de energia provocado pela movimentação das placas tectônicas pode originar novas falhas, fazendo com que aconteçam terremotos, como é o caso da falha de Samambaia, em João Câmara, no Rio Grande do Norte, também. Então, o que acontece? Né? A gente tem também a parte de magnitude sísmica, que é medida da energia desprendida por um terremoto. Tá? Então, independente do local em que seja medido, né, vai ter essa parte da energia. Né? Então, isso tudo foi criado foi introduzido, melhor dizendo, né, em 1935 por Charles Richter e Ben Gutenberg. Então, eles adaptaram o conceito de magnitude do brilho das estrelas aos terremotos, que deu origem à famosa escala Richter. Né? Então, a magnitude zero é definida com base em um terremoto que ocorreu na Califórnia, provocando uma amplitude sísmica de 1 milímetro, distando 100 km do epicentro. Então, o intuito era evitar magnitudes negativas. Tá? Mas com o desenvolvimento da instrumentação, os sensores ficaram cada vez mais sensíveis, sendo possível registrar terremotos muito pequenos. Né? Então, a escala Richter ela não possui limites inferiores ou superiores. Então, a intensidade sísmica, por sua vez, mede os danos físicos ocasionados pelo terremoto. É uma medida qualitativa baseada no efeito causado nas pessoas, estruturas, paisagens, solos, rios, por exemplo.
Tem a escala de Mercalli também, né, que foi modificada. Ela pode apresentar valores diferentes em distintas localidades para o mesmo terremoto. Em registros históricos de terremotos, apenas a descrição dos seus efeitos está disponível. Portanto, a intensidade, em vários casos a localização, pode ser estimada. Agora, as situações em que ocorrem os tremores no Brasil, tá? Tem muito a ver com isso aqui, né? O que é isso, né? A acomodação de terra e a proximidade com países andinos, tá? Existe sim a acomodação, onde a água subterrânea, né, ela atua em rochas que se dissolvem mais facilmente, por exemplo, os calcários, passagem de água subterrânea vai criando esses espaços vazios nessas rochas, nas cavernas, e com o passar do tempo a tendência é que essa água se aprofunde no terreno, fazendo com que as cavernas, antes preenchidas por água, fiquem parcialmente ou totalmente vazias. Então se provoca desabamentos e isso vem a ocasionar muitas das vezes os tremores, que se limitam nas áreas menores, possuem baixa magnitude. Tá? Vale lembrar que já foi comentado até aqui no canal a exploração exagerada de água subterrânea, tá? Em várias áreas, em diversas partes do mundo. Mas a imagem que está no seu vídeo chama atenção, é a proximidade com os países andinos. Então os tremores de terra desse tipo são mais comuns nos estados que fazem divisa com os demais países da América do Sul. Isso porque a borda oeste da América do Sul está bem próxima da zona de convergência entre a placa sul-americana, onde está o Brasil, e a placa de Nazca, que está sobre o Pacífico, tá? Oceano Pacífico. Então a placa de Nazca, por ser composta por rochas mais densas, penetra sobre a placa sul-americana e à medida que desce pode acumular e liberar energia. O foco desses abalos pode variar de 0 a mais 700 quilômetros de profundidade, como vocês estão vendo na tela do seu equipamento aí. Então, por isso que terremotos com epicentro na Argentina podem ser sentidos nas cidades brasileiras, como foi o caso do tremor de terra relatado por alguns moradores de São Paulo no dia 10 de maio de 22. Tá? O foco, além de profundo, também pode estar sobre o território brasileiro. Foi o que aconteceu também no dia 7 de junho de 22, né? Magnitude 6,5, tá? Atingiu o estado do Acre. Agora a gente tem também o acúmulo de energia. Tá? É importante citar isso. Aí vocês estão vendo a imagem, né, dos terremotos aqui no Brasil. Já vou citar isso. Mas o acúmulo de energia intraplaca, tá? Apesar que a maioria desses terremotos, né, se concentrarem mais no limite das placas, muita energia pode se acumular no interior delas, já que o deslocamento atinge toda a placa. E além disso, a velocidade, a direção do deslocamento, variando ao longo da placa, criando zonas de acúmulo de energia maior. Então a energia acumulada ao longo de uma antiga falha geológica pode promover sua reativação, provocando terremotos. A região ou regiões propensas a esses acúmulos de dissipação vão ter ao longo do tempo um número significativo de sismos, que são as chamadas zonas sismogênicas. No seu vídeo está a distribuição dos sismos no Brasil. Os círculos azuis são os eventos relatados historicamente e os vermelhinhos representam os terremotos registrados a partir de sismógrafos. Tá bom para vocês? Com a magnitude 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e maior que 6. Tá? Então notem, né, que fora os microtremores que não estão contidos aí. Então nessa figura mostra sismicidade histórica e instrumental desde 1724. No Brasil continental, as zonas sismogênicas mais ativas são as de João Câmara, no Rio Grande do Norte, Palhano, no Ceará, né? Palhano, no Ceará, Agreste de Pernambuco, Recôncavo Baiano, as Serras do Mar, Mantiqueira, envolvendo estados do Sudeste, região central do Brasil, que possui uma sismicidade relevante também. Podemos citar também a região ali do arquipélago de São Pedro e São Paulo, né, a 1.100 km da costa brasileira,
ali entre o Brasil e a África, e um pouco maior que um campo de futebol que faz parte do território brasileiro, é outra zona sísmica importante que merece destaque. Então a sismicidade naquela região está associada a um limite de placas tectônicas que separa a placa sul-americana da placa africana. E nessa região, eventos com magnitude acima de 5 ocorrem com bastante frequência. Às vezes também, né, o comportamento de rochas podem facilitar isso. Por exemplo, só no Brasil, para vocês terem uma noção, 26 casos registrados de sismicidade induzida por reservatórios artificiais, represas, né? Ou seja, causados às vezes induzida por ação humana, né? Que vai modificar o comportamento das rochas. Então, o histórico vem desde 1724, na cidade de Salvador, Bahia, né? Tem um dado bacana de 1811, né, que foi sentido em Recife, Olinda, 1860, tá? 1910 tivemos um trabalhinho também muito bacana, né, intitulado Terremotos no Brasil, de John Casper Brunner, geólogo americano, né, que trabalhou aqui durante alguns anos. Então, tem toda a parte histórica disso daí, tá? Agora, cabe ressaltar aqui, né? Deixa eu colocar a imagem para vocês verem, que a proximidade de alguns estados do norte do Brasil com as zonas de convergência entre a placa de Nazca e a placa sul-americana faz com que os terremotos sejam comuns naquela região. Tá? Aqui, o limite convergente, tá? Aqui convergente, e aqui o limite divergente, tá? Isso faz com que ocorra. A gente tem registro também de sismos aqui no país desde o Holoceno, né? Essa sismicidade desde o Holoceno. Então não é novidade para ninguém, né? A Terra tem 4,7 bilhões de anos, né? A Pangeia, né? O último supercontinente, se formou em 250 mais ou menos. A América do Sul e a África começaram a separar por volta de 140. Né? Então nos últimos 11 mil anos, né, a gente teve muito disso. Né? Regiões litorâneas da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, estruturas de deformação, né? Provocadas por terremotos de magnitude superior a 5, foram observados em depósitos sedimentares, e assim vai. Né? A Sergipe e Alagoas, então, tem a datação por luminescência, apontando, né, os sedimentos deformados por eventos sísmicos, que foram depósitos por volta de 8 mil anos atrás ou menos. Né? Então, por exemplo, na planície costeira do Rio São Francisco, a datação por radiocarbono de sedimentos deformados, que continham matéria orgânica, revelou as idades dos eventos sísmicos entre 900 e 1700 anos. Tá? Então é isso aí. As pesquisas mostram uma ampla distribuição dessas estruturas, além de falhas e dobras em várias áreas costeiras, principalmente no Nordeste do Brasil. Tá? Então basicamente é isso. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Faça o canal crescer, compartilhe mesmo. E inscreva-se também, dê uma força lá no Alerta do Tempo, com boletins, alertas meteorológicos, previsão do tempo, muita informação, curiosidade e com muita qualidade. Vocês só encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no Alerta do Tempo. Forte abraço, fique na paz, muito obrigado.